Oi, pessoal, tudo bem? Primeira gravação do ano. Eu tinha bastante coisa para falar, mas conforme a gente for apresentando e eu for me lembrando, eu venho aqui e pontuo para vocês. No QR Code aí do lado tá todas as redes sociais, inclusive o nosso site, lá onde você pode adquirir o ingresso para assistir o documentário. Como eu já falei em outras entrevistas, se eu não me engano, não sendo redundante, é porque realmente não me lembro, mas muitas de vocês sempre pedem para ouvir a minha história. Então eu achei melhor fazer em formato de documentário, onde vocês podem ver foto, vídeo, inclusive ouvir depoimentos de pessoas que passaram alguma situação ali que eu esteja falando e vivenciaram, ou são dessa época, ou já esteve no cárcere comigo, ou trabalha comigo, enfim. Mas por que que você fez nesse formato? Infelizmente, existem pessoas que elas não acreditam no que o outro fala, né? Então, quanto mais comprovado você deixa aquela situação, menos argumento as pessoas têm para duvidar daquilo que você está falando. E, infelizmente, isso ocorre na minha vida constantemente. Então, o formato do documentário, além de ter ficado mais enriquecedor para quem assiste, eu acho que ele vai me trazer uma. Como é que eu posso explicar? Não vai me trazer dor de cabeça, muito pelo contrário, porque a pessoa vê e já curte. Esse documentário ele vai ficar disponível para membros. Como assim membro, Márcia? Você se inscreve na parte de membros. Se eu não me engano, é R$ 20 que você paga para ter acesso ilimitado a esse conteúdo e outros conteúdos mais que vão ser postados apenas para essa área. Por que você está fazendo isso? Porque tudo tem um gasto. E eu acredito que a minha história, ela não é só para você assistir e ser mais uma, ela tem bastante coisa a ensinar. Tem muita coisa que eu não conto na palestra, por exemplo, que na minha história você vai ver na íntegra. E eu acho que para quem está passando por uma situação que acha que nunca vai sair, que nunca vai melhorar, talvez tendo conhecimento da minha história, vendo tudo que eu passei e aonde eu cheguei, mude esse pensamento. Então essa foi a ideia, tá bom? Hoje a gente está aqui em mais um episódio. Esse é uma mistura do dia de visita com a visita, digamos assim. Eu achei interessante dividir ela em duas partes. Hoje a gente vai entrar na parte da história de vida da nossa convidada e do pai ali, do envolvimento do pai dela. E no próximo episódio a gente entra na parte da visita, que é os dias atuais dela hoje. Tá bom? Se tiver indicação, não esquece de mandar lá nas nossas redes sociais histórias que sejam interessantes de superação pra gente divulgar e vir aqui contar pra vocês, tá bom? Tudo bem? Tudo bem. Passou vergonha? Passou. Tô um pouco nervosa ainda. Nada, depois você vai conversando A gente vai se e soltando, vai se né? soltando. Quando você menos perceber, isso aqui já Até virou uma esqueço essa coisa câmera aí. normal. Isso mesmo, se apresenta pra quem tá assistindo. Meu nome é Stephanie Feitosa, tenho 19 anos, estou gestante, sou mãe da Lorena. E é isso. Você mora onde mesmo? Sou da Zona Leste de São Mateus. São Mateus? São Mateus, Zona Leste. Perto de onde, São Mateus? Itaquera, Ah, Itaquera. por ali. Jardim da Conquista, eu sou. Nós veio de longe, hein? Venho, Tem uma amiga minha que mora ali em Itaquera. sou Hoje de lá. você faz o que da vida? Agora eu trabalho no Instagram. Ah, é? Tem mais ou menos uns 2 meses. Você Eu faz o fui que lá? demitida quando engravidei. Sério. Você trabalhava com o quê? Eu trabalhava no mercadinho, na rua de casa mesmo, mas trabalhava há um tempo já, Quanto tempo? uns 8 meses. Ué, aí você engravidou e te mandaram embora? Aham, Pagaram seus direitos? pagaram. Mas não pagou o E antes, INSS, né? não, eu não era registrada, mas vamos ver, né, o que que dá. Você não chegou a processar, não? Porque daí você precisa do reconhecimento Sim, do trabalho, o INSS, para você receber e demora um o pouco, né, seguro maternidade. mas já tá lá, Já tá lá? já tá correndo o processo. Porque, poxa, sacanagem isso daí, meu. É, De vez eles te nossa, chamarem e falarem assim, meu, vamos pagar seu e é INSS. um aperto, porque, né, 2 filhos, ainda o marido preso, difícil, Sua outra porque filha paga tem quanto aluguel. tempo? Tem 3 aninhos, é um bebezinho. Você engravidou cedo, hein? Engravidei com 15. Fui mãe com 15 anos. 15 anos. E sua filha tem. Tem 3. Esse ano ela faz 4. É uma menina? Uma menina, Lorena. Lorena? Um E amor, sua doce, grávida de quanto tempo? de 4 meses. Quanto tempo seu marido tá preso? 2 anos já vai fazer agora em março.
Ah, quando seu filho nasceu, ele tava na rua. Tava, acompanhou minha primeira gestação, essa tá sendo um pouquinho diferente por causa disso, né? Mais emotiva, que antes eu tinha ele em tudo, agora Deixa eu te sozinho. falar, eu amo direito de família. Quando a pessoa começa a me contar que engravidou cedo, não sei o que, não sei o que, na minha cabeça eu já tenho um monte de pergunta pra fazer, Pode fazer. porque isso cada vez mais se baseia em alguns pontos que eu trago dentro de processo quando eu falo sobre a importância de um pai e uma mãe na vida de uma criança. É, E as faz. decisões que elas tomam baseado naquilo que ela tem. E eu, como mãe, eu melhorei 100% depois que eu comecei a ouvir essas histórias. Até na forma de falar com a minha filha, de como conduzir as coisas, justamente porque eu pego essa, além das experiências que eu tenho, né, da Os minha criação, traumas, sim, exatamente, eu vejo dessas histórias. eu também. Eu costumo dizer assim que é como um karma, né? Porque a mesma idade que o meu pai foi preso quando eu era pequena foi a do Rafael. Então, o que ela tá passando, eu passei. Hoje em dia eu consigo, assim, simular um pouco mais a situação. O trauma que eu tive, eu tento pautar pra não passar pra ela, sabe? Eu, tipo, quando ela me pergunta, que nem ela pergunta, mãe, onde meu pai tá? Quando meu pai volta? E aí nessas. Desculpa se eu chorar. Não, não tem problema, pode E aí chorar à vontade. nessas fases eu costumo não mentir pra ela, entendeu? Tento ser as duas partes, por mais que seja difícil, por causa disso. Pelo que eu já passei, eu até agradeço, assim, hoje em dia eu falo pro meu pai, né? Tenho muito orgulho da sua história, independente do que. Porque é uma história de superação muito linda. Nossa, eu admiro muito meu pai. Principalmente, assim, nessa fase. Esse negócio, assim, na paternidade, sabe? Poderia falar que ele foi ausente, que, nossa, doeu, mas eu acho que foi bem. Eu aprendi muito com isso. Quanto tempo ele ficou preso? Ele ficou preso 12 anos. Eu era bebezinha. Já tem 3 anos que ele tá na rua. Tem 3 anos. 3 anos. Deixa eu fazer uma pergunta. Quando você começou a visitar ele, quanto tempo você tinha? Que você Eu, falou, acho que mais ou menos 3 anos, a idade da sua menina eu tinha a hoje. idade da minha menina hoje. Eu tinha uns 3 aninhos. Eu não consigo lembrar do meu pai na rua. Eu lembro dele agora que eu já sou adulta. Mas, assim, da minha infância com meu pai na rua eu não lembro. Só lá no pátio. Só lá dentro. Não lembro, assim, não tenho, tipo, como ele era. Eu sei o que as pessoas falam de como era o Flávio antes, né? Mas eu só lembro dele na cadeia. E agora, né, Você que eu já lembra a tô matrícula adulta? dele, o começo? Não, não, matrícula não. Sua mãe visitou ele até quando? Minha mãe não visitou, eles eram separados. Quem Seis. te levava? Minha avó. Minha mãe Ah, assinou. Minha mãe assinou. Eu também, eu não visito o Rafael desde o início. Demorei um pouco. E eu assinei também pra minha sogra levar. A sua mãe Lorena. assinou para que a sua avó levasse Isso, você no presídio. isso. Eu ia com a minha avó. Minha avózinha, a vó Vera. Enquanto tem mãe aí que o pai só quer ser pai e ela não deixa nem chegar perto. E a minha mãe, depois que eu cresci, que eu comecei a simular que ele era uma cadeia, que era um lugar ruim, porque as crianças gostam, né? Meu, a minha filha adora. Não Minha filha, sabe, né? ela fala, nossa, é dia de ver o papai. Tem uma parada que a gente vai, que tem uns brinquedos, nossa, ali pra ela é o parque de diversão. Ela, nossa, mãe, hoje é dia de passar no parque de diversão. Eu fico, meu Deus. E eu também era assim. Quando eu comecei a crescer e simular que ali era um presídio, que tinha pessoas que eu não quis mais ir, e a minha mãe sempre tentava me convencer, Teté, você tem que ver seu pai e tudo. Quando eu cresci, já era mais mulher, aí eu comecei a perder a fisionomia do meu pai, assim, sabe? Eu não conseguia lembrar dele. Eu falava, meu Deus, como meu pai é? E aí Sua eu avó sempre visitando. sempre visitava. Eu que já era uma opção minha não querer mais visitar. Eu falei, não, vó, não quero mais. Que idade você tinha quando você se deu conta disso? Acho que uns 9 anos. Já visitava desde pequenininha, mas acho que com uns 9 anos, 10, eu já não. Quando eu comecei a entrar assim pra primeira série, sabe? Ter a semelhança ali na escola que meu pai não tava, essas coisas. Me traumatizou, mas eu sabia. Meu pai sempre, mesmo de longe, ele conseguia se fazer presente, sabe? Nas cartinhas, tudo. Só que eu não queria mais ir naquele lugar e ter essa semelhança, assim. E aí, quando eu cresci, eu comecei a esquecer como meu pai era. Eu fiquei tipo, meu, como que é o rosto do meu pai? E eu sou muito parecida com ele, fisicamente. E aí as pessoas falavam, nossa, você tá a cara do seu pai. Eu falava, meu Deus, como que é meu pai? E aí eu falei pra minha avó, vó, agora eu quero ir.
E aí eu renovei a carteirinha, né, tudo. Aí meu pai já tava bem longe, já tava na 018, Flórida Olha, Paulista. Coca. Você foi na Flórida Paulista? Visitei em Flórida, meu pai. Deixa eu te fazer uma pergunta, mais pra me entender. Com os 3 anos você foi visitar, sua mãe ensinou. Esse período que você cresceu, quer falar? Esse Quero fazer período que unha na você, que orelhinha, você por cresceu, favor. você cresceu sem a presença do seu pai. Sua mãe casou de novo? Casou, Você teve um minha mãe padrasto. tive um padrasto. O padrasto, ele ocupava o lugar de pai ou você não Teve, tinha isso? eu não, porque é que nem eu disse, meu pai sempre se fez presente, né? Então eu sabia que eu tinha um pai e que um dia ele ia voltar, não sabia quando. Todo ano me iludiam, esse ano seu pai tá na rua. Eu ficava o ano inteiro nessa esperança. Ele Por que nunca. 12 anos? Que artigo ele assinou? Eu não, até hoje meu pai nunca conversou comigo sobre isso, sabia? Eu acho que ele tem vergonha. Eu não sei. Sério mesmo. E eu tenho muita curiosidade de conversar com isso sobre isso com ele. Eu não sei o que ele fez. Pode chorar. Você chorando também, isso é normal. Faz Eu não bem. E deixa eu te falar sei. uma coisa, às Eu não vezes a faço a gente mínima tem ideia. tanta coisa dentro da gente, mas tanta coisa, que a única coisa que resta pra pôr pra fora é chorar. Então chore, mas chore bastante. Eu não sei. E isso é uma coisa que me pega muito. Eu fico, o que será? Do Rafael, eu sei o que ele fez, tudo. E assim, é praticamente a mesma pena dele e do Rafael. Foram condenados a mais ou menos no mesmo tempo. Quando o Quanto Rafael- tempo seu pai pegou, você lembra? Ele ficou preso 12 anos, mas quanto tempo assim na folha, não sei. Então, o que é parecido dele com o seu marido? Porque eu simulo a idade. O Rafael tá previsto pra sair em 2031. E Tá, é, porra. eu simulo assim a idade que a Lorena tem e a idade que ela vai ter quando sair. Aí Hum, eu fico, nossa, parecido. Que a Lorena tem 3 anos, até 2031 ela já vai estar uma mocinha, né? E eu sua simulo história tá isso. se repetindo com a sua filha. Eu falo, tem o tal do karma, né? Eu falo, meu Deus, será? Isso é real, porque parece muito, é idêntico essa Deixa eu te falar história. uma coisa. Nossas escolhas inconscientemente influenciam para que as histórias se repitam. Sim, Inconscientemente. Se você não tomar conhecimento que aquilo ali está se repetindo no seu filho, nos seus filhos, seja como for, eles vão acontecer. Então, se você percebe, consegue impedir, ele não se repete, sim, entendeu? Você tá falando pra mim, eu tô pensando, caraca, mesma mesma coisa. história. A condenação é quanto tempo do seu marido? 12 anos na pena de 3/5. Ele é 12 anos e reincidente? 6 meses, não. Por que 3/5? 3/5 é pra reincidente, deve ser 2/5. 2/5, desculpa. O artigo Dois dele é o quintos. quê? Ele caiu como uma tentativa, Homicídio? mas ele não tentou. Tá, mas Mas foi tá condenação, lá. foi pra júri? Não, ainda não. Vai ter. Ai, meu. É, que dá eco. Foi Foi pra quem? júri? Ele foi pra júri? Não. Agora a gente vai tentar fazer. Ele tá estudando, trabalhando. Ele é primário. Isso. Recorreu? Recorreu. Ele estava condenado a primeira vez há 10 anos. Quando recorreu, aumentou. Nunca vi isso, mas. O Ministério Público recorreu. Aí agora a gente vai tentar a última vez. Geralmente quando o Ministério Público Que dê recorre, certo. acontece isso. Tá, vamos lá. A sua infância, você cresceu com quem? Com a minha avó. Minha avó por parte de mãe. Minha mãe teve que fazer o papel de pai, então ela trabalhava pra caramba. Minha mãe era frentista, trabalhava de domingo a domingo. Frentista? Frentista. Guerreira ela. E sua avó que criava você? Isso. Como que foi a sua infância? Na rua. Na rua, brincando. Minha avó tem um bar. Aí ela trabalhava no bar e eu ficava o dia inteiro na rua, escola. Você chegou a conseguir estudar normal? Estudei até a 8ª série. Ó, deixa eu te Isso minha falar, avó pegava não segura o muito. choro. Pode chorar, não se Tá. preocupa com isso. Às vezes eu aqui choro de soluçar. Ele que grava quase todos os episódios, ele sabe disso. A gente chora aqui de soluçar, meu filho. Eu ficar com falta de ar, porque são as histórias, elas, quanto mais você fala sobre ela mexe com você. Então não. E é uma experiência única isso aqui, né? Então não Você se colocar pra fora. preocupa. Pode pôr pra fora. Porque Pode é começar algo na que sessão de terapia.
Algo que a gente não consegue conversar numa roda de amigos, com os nossos Exatamente. pais, com ninguém, né? Então faz de conta que você É está uma numa sessão de experiência terapia. única. E eu sou chorona, não se preocupe. Eu Então, também. você foi criada na rua. É, assim, brincando na rua. Nossa, aprendi a sair muito cedo. Tipo, 13 anos já tava saindo, né? Eu tô com, né, 15 anos, já conheci o Rafael, engravidei. Quando meu pai saiu, quando meu pai foi preso, eu tinha a idade da Lorena, mais ou menos. Quando ele saiu, eu já tava grávida, já era mãe. Meu pai conheceu o Rafael por uma chamada de vídeo. Por isso que. Como que é? Coisa pra chamar de vídeo? É. Por isso que eu te perguntei sobre o padrasto. Você tinha um padrasto, ele ocupava esse lugar de pai? Não ocupava. Não, uma vez eu lembro nitidamente, a gente tava numa chácara, que era com fraternização da empresa dele, e eu chamei ele de pai lá porque tava todas as crianças com pai, né? Eu falei, eu vou chamar ele de pai também, eu quero ficar dentro dessas crianças. E aí ele falou, conversou comigo, ele falou, olha, Teté, vem aqui. Abaixou, eu lembro nitidamente, assim, ele falou, olha, você tem um pai, eu não sou o seu pai. Eu sou seu padrasto, eu sou seu pai do coração, mas o seu pai vai voltar um dia. E aí eu falei, por que eu não posso te chamar de pai? Ele, porque eu não sou seu pai. Seu pai pode achar ruim comigo, eu sou seu padrasto, eu tenho um amor por você de filha, mas, né, o seu pai vai voltar um dia. E aí foi quando eu já era grande. Nossa, que bonito da parte dele. Nossa, eu tenho muita. Nossa, e legal do seu padrasto, né? Tipo, ter explicado isso pra É, você, ter falado a atitude nobre dele. bastante. Ele fez um papel assim de pai, mas ele nunca quis ficar no lugar do meu pai. Nunca. E eu sempre esperei também meu pai sair. Meu pai tem muita gratidão por ele, pelo que ele fez. Tem. Ele tinha mais filhos, seu padrasto? Teve a minha irmã. Quantos anos sua Ele irmã é tem? ex-padrasto, ele não Ah, tá é mais com a isso. minha mãe. Isso. É, É, a minha irmã agora tem 10 anos. 10. Isso. E sua relação com sua mãe nesse período seu da infância, como era? Ah, minha mãe trabalhava bastante, né? Como eu falei, frentista, trabalhava de domingo a domingo. Era difícil eu ver ela, porque as folgas dela eram na semana e na semana eu tava na escola. E eu não morei com ela. Eu morei sempre com a minha avó materna, com a mãe dela. Ela morava com esse meu padrasto. Eram bem presentes na minha vida, tipo, me levavam pra sair, tudo. Toda festa que eles iam, me levavam, mas minha avó, não sei se ela tinha receio de morar com padrasto, essas coisas, sempre fui criada pela minha avó. E na rua, Na rua que você fala é como? brincando, sabe? Aquelas crianças que tem horário pra sair, pra entrar, mas fica o dia inteiro, assim. Minha avó tem um bar, o bar ficava aberto, daí eu moro bem em frente a uma quadra, uma praça. Então cresci naquela praça, brincando. Dali eu aprendi muita coisa. Tipo o quê? Hoje em dia eu não faço mais, mas eu aprendi a fumar, beber, essas coisas. Eu era criança bem pra frente. Saía muito, nossa. Você fala que isso, você acha que isso vem da ausência, tipo, do pai, da mãe? Da mãe não, né? Da mãe, que a mãe trabalhava muito. É, porque minha mãe teve que fazer o papel de pai, né? Que no caso, a gente coloca na nossa cabeça que o pai tem um papel assim de trabalhar, tudo, e a mãe ser presente, né? Então não tive nenhuma das duas partes. Eu acho que sim, principalmente do pai, né? Porque pai é aquela pessoa ali mais pulso firme, né? Ó, você não vai fazer isso. Tanto é que quando meu pai saiu, eu tive que mudar. Meu pai falou: não, tá tudo errado isso aí, tem que mudar, tem que. Agora você já é mãe, quando meu pai saiu, eu já era mãe, eu já tava grávida. Tive que amadurecer bastante. Meu pai é bem Nesse rígido. período que o seu pai, ele ficou preso, você chegou a sentir falta da presença do seu pai, assim, tipo, pô, meu pai tá preso, Sempre. podia estar aqui comigo. Nossa, sempre. Sempre. Sempre escrevi. Todo mês eu recebia a carta dele, foto. Tudo assim. Eu tenho um quadro bem bonito que ele fez, eu e minha mãe, assim, da minha formatura. Na minha formatura. Nossa, senti muita falta. Sua formatura de que série? Da quinta série. Foi quando eu quis ver ele. Eu, assim, na verdade, foi da quinta série. Na verdade, quando eu quis parar de ir, eu fiquei, não sei, acho que ali deu um gatilho, um trauma. Aí quando eu entrei já na adolescência, assim, mais velha, aí eu falei, meu, não lembro mais do meu pai, eu preciso ver ele. Não sei se ele tá velho, se ele tá, como tá a cara dele, como é o rosto dele, o jeito dele, não lembro. Mas ele sempre foi presente, assim, nas cartas, tudo, mas eu não tinha foto dele, eu não tenho foto dele eu pequena. Nossas fotos é agora, dos meus 15 pra cima. Ai.
E é isso. Na minha formatura eu senti muita falta. Foi quando eu falei assim, não quero mais ir lá naquele lugar, não vou ver ele, era pra ele estar aqui. Eu só tenho foto com esse meu ex-padrasto, a minha avó e a minha mãe nessa formatura. E foi a única também. Depois eu nem me formei mais em nada. Aí você foi ver ele ou você não foi mais? Não, foi dali que eu não quis mais. E a minha mãe sempre ficava trabalhando em mim, mas se ele pensar que é eu que tô colocando na sua cabeça, não sei o quê, você tem que ir. A minha mãe também era visitante do cárcere. Eu tenho um tio que tá preso até hoje, meu tio Leandro. Então, pra minha mãe, pra minha família, assim, materna, não tem muito esse preconceito, sabe? Então, tentavam me incentivar aí, mas foi quando eu não quis mais, mas eu tava sentindo muita falta. Aí depois já de moça, quando eu já tava namorando, já tava grande, eu falei, eu quero. Seu primeiro namorado você tinha quantos anos? Não, foi o Rafa. O Seu primeiro Rafa namorado? foi meu primeiro tudo. É mesmo. Quantos anos você tinha? 15. Você namorou e engravidou já? Tá preu. Eu conheci ele com uns 14, assim, nessas baladinhas, mas não namorava. Aí com 15 anos a gente começou a namorar. E aí faltava bem pouquinho pro meu pai começar a sair de saidinha. Eu falei, nossa, nós já tem que morar junto, porque depois eu não ia conseguir morar junto com o Rafa, depois que meu pai saísse, eu pensava na minha cabeça. Então a gente já foi morar junto. E Quantos anos também, ele tem? o Rafa agora tá com 26. Ele é mais velho que eu. Ele tinha 19. 19 não, 21, né? Ele é 21. bem mais do que você Bem, tem 7 19. anos de diferença nós Ele temos. tem quantos anos? 20. 26. Esse ano ele já faz 27. É, 7 anos de diferença, né? Ele tinha 22, você tinha E eu 15. tinha 15. Ele foi pai com 22 e fui mãe com 15. Caraca. Na verdade, eu engravidei com 15 e tive com 16. Tá, você engravidou com 15 e teve com 16. Isso. Caramba. Tá. Ele não era do crime. Pelo que eu saiba, não. Não. O Rafa trabalhava numa farmácia, ele era motoboy dessa farmácia. Nossa, totalmente dedicado. Nem. E quando ele foi preso, a gente não tava junto. A gente não tava junto. E o meu pai foi uma das pessoas pra me fazer ir lá ver o Rafa. Eu falei assim, não, eu queria muito ter a semelhança de uma família, sabe? Final de ano, pai, mãe. Eu não tenho nenhum irmão que seja de pai e mãe. E eu tenho um monte de irmão pela parte do meu pai, um monte. E tem a minha irmã por parte, mas nenhum é pai e mãe, sabe? Sei E eu bem falei assim, como é. não, eu quero trazer isso pra vida da minha filha. Então, foi onde fez. Foi no dia dos pais. Eu falei assim, vou escrever uma carta pro Rafael, vou responder ele. Eu já morava sozinha, porque desde que eu engravidei, fui morar com o Rafa, não voltei pra casa da minha avó por muito tempo. Era só o meu período, eu aluguei minha casa. E eu falei assim, eu vou ir ver o Rafael. E a minha sogra, não tenho palavras pra ela, sempre me ajudou em tudo assim. E eu falei, olha, eu quero responder ele, eu quero falar com ele. Aí eu mandei uma carta de Dia dos Pais pra ele, eu lembro. E decidi assinar pra minha filha. E eu falei, eu vou assinar, porque é muito tempo que ele vai passar lá, né? E é o mesmo trauma. Eu cresci sem o meu pai, sem ter uma semelhança de família. Porque mesmo que a gente tá lá, na visita familiar, é legal. Tipo, eu via outras famílias também com a mãe, o pai, os irmãos, e a minha era tipo eu, a minha avó, aquele negócio assim. Eu falei, não, eu vou, eu quero, eu sempre amei ele, nossa, demais, o Rafa. E eu falei assim, eu sou capaz de passar por isso e também eu quero trazer isso pra minha filha. E os nossos filhos, eles nos motivam a fazer a se submeter por várias situações, né? E eu falei assim, vai ser uma quebra de ciclo, porque a gente já tá vivendo uma vida vazia. Porque é um vale da solidão. Fala que o vale da solidão é lá dentro, mas é que fora também. Chego na minha casa, é um vazio. E eu sei que, tipo, pelo menos vai chegar ali o final de semana, eu vou ter uma parcela de família pra falar. Porque desde a minha infância eu nunca tive, eu tô tendo agora. E mesmo que seja ali na cadeia, eu olho assim, eu falo pra ele, nossa, é nossa família aqui, ó. Conseguimos, né? Construir isso. Eu olho pra minha filha, eu falo, consegui construir isso. Dentro de casa também ela tem bastante semelhança daquilo. Eu, como tinha meu padrasto ali, eu tinha um pouco de receio de falar do meu pai, mesmo que ele respeitasse, mesmo que eles eram amigos. A minha mãe também é super amiga do meu pai, meu pai era casado com outra mulher, mas eram tudo se falavam, não tinha briga, nada. Mas eu tinha receio, eu já sabia que era um. Minha mãe tava casada, eu vou ficar falando do meu pai. Com a minha filha, não, ela chega, ela fala, mãe, meu pai, isso, aquilo.
não chora, meu pai te ama. Ela Consegue sabe, conversar mais, né? ela sabe. Eu, quando era pequena, tentavam colocar na minha cabeça que meu pai tava trabalhando. E daí eu acho que isso foi pior pra mim. Porque eu crescia iludida que, tipo assim, Não pô, quer todo mundo, chegar. até eu que tô na escola, eu tenho férias. Por que meu pai não tem férias desse trabalho? Por que meu pai não vem pra casa? Porque, tipo, começou a montar muitas questões, sabe, na minha cabeça. A minha filha já não, eu concretizo pra ela, eu falo pra ela a realidade. Ela sabe que quando a gente tá indo lá, ela fica feliz porque ela sabe que tá indo na cadeia, mas ela não sabe o porquê que o pai dela tá na cadeia, ela não sabe o que que é a cadeia, né? Mas ela sabe. Ela fala, mãe, eu falo, filha, seu pai tá na onde? Meu pai tá preso. Seu pai tá preso na onde, Lu? Na cadeia. E o que ele fez? Ah, não sei, ele tá de castigo, mas ela não sabe. Mas eu acho que assim é mais fácil. E até conversando assim com os. Porque a gente faz, eu faço terapia, eu preciso. Eu acho que, meu Deus, já tá louca já com 19 anos. Então, eles pautam bastante isso. Prefiro não mentir pra ela, sabe? Porque um dia ela vai saber a verdade. Quando crescer, isso faz parte da vida dela, né? Vai ser um marco. Terapia é vida e É. deveria Acho que todo ser humano, né? Deveria fazer fazer. parte exatamente da vida de Todo ser todo humano. mundo. Ela, quando eu tiver maiorzinha, eu já falo que eu vou botar na terapia. Ela vai crescer. É igual dentista, médico, você precisa. É igual a Minha filha terapia, tem você precisa. psicólogo, ela passa no psicólogo, ela vai fazer 5 anos, só que ela é autista não verbal, né? Ela passa no psicólogo, apesar que ela tomou um banho de mar, disparou a falar. Tá falando muito. Não, e Eu eu falei que eu vou acompanho falar nossos pro podcasts que ela me neurologista, eu fala. vou falar pra ele, vou Não falar, mas você aguento não mais falou não. pra mim que era só com 12 anos que essa menina ia falar? Meu Deus. Não, ontem eu pegando as coisas, ela, obrigado, mamãe. E eu, de nada, meu amor. E ela conversando, hoje eu quero ir no banheiro, ela toda enjoadinha. E aí eu falei pro pai Ela tem quantos dela, anos? vai fazer 5. 5. Aí ela me pediu um aniversário de princesa. Aí eu abri uns vídeos, né? E falei pra ela, vamos ver aqui umas decorações. Ela, é meu, né, mamãe? Eu É meu quero. aniversário, princesa, né? Tá vendo? E eu falei, gente, o que aconteceu com a água do mar? Com essa menina? Eu até falei pro pai dela, falei, a menina foi pro mar, voltou falando e trouxe a virose junto. Até levar ela na emergência Mas que bom, né? depois. O ruim de falar muito é que aprende a pedir, né? Aí tudo quer, tudo Ai, mas eu não pede. vejo a hora. Ela poderia pedir o dia inteiro, só pra eu Ai, ter o prazer. prazer A minha filha fala muito. Tem de hora que eu falo ouvir a assim, voz dela, Deus me sabe? perdoa. Mas tem hora que eu falo, Lô, pelo amor de Deus, a mãe precisa raciocinar. Você tá perguntando muito, eu não consigo responder as perguntas dela. Porque é muita pergunta, é muito o dia inteiro, toda hora. Eu falo, calma, Lô, peraí. É o dia inteiro, ela pedindo, Então se sinta falando. privilegiada, porque Muito, muito, é. dói muito quando eu vejo ela tentando falar e ela não consegue. Esses dias eu coloquei a Alexa, aí ficava mandando a Alexa tocar as músicas e ela brava. Alexa, eu até configurei a Alexa para responder por Alexa. Alexa, não sei o que, não sei o que, E não a consegue. música. E, meu, ela foi ficando estressada, estressada. E aí juntou o pai de um lado, o irmão do outro, eu do outro, e tentando ver qual que era a música para poder ajudar ela, para ela não ficar Ai, é triste frustrada. mesmo. E aí eu até filmei, porque eu falei que quando ela tiver maior, eu quero mostrar pra ela, sabe? Ó, um dia você não conseguiu, mas hoje você consegue. E ela ficou muito nervosa porque ela não conseguiu falar. E aí eu falei, vamos jogar essa Alexa no lixo. Ela, tá bom, mamãe, vamos quebrar ela. Porque, tipo, ela não conseguiu, aí E é fica mais uma história de frustrada. superação pra sua vida, né? É, Porque mais uma das inúmeras. das inúmeras eu acompanho bastante ela. Mas me machuca ver ela, Eu sabe? E eu falo imagino. que o meu sonho meu sonho não, mas eu vivo pedindo pra Deus todo dia. Que eu queria ouvir, se eu falar, eu até choro. Eu queria ouvir o som da voz dela. Uma frase É, completa, dela né? sentar e eu conseguir Cantar conversar uma com ela, música. isso mesmo. E ela me responder, sabe? Ai, dói demais. Eu Vou começar a imagino. chorar. Dói demais. Mas Deus Eu queria prepara tudo. podia falar o dia inteiro. Que eu passaria horas só pra me ter o prazer de ouvir a vozinha dela, sabe? Ela falando a frase certinha pra mim. Completa. Que nem quando ela agradece, ela fala, obrigado, mamãe. Quando eu faço alguma coisa pra ela, sabe? Eu falo que eu viveria tudo que eu vivi com o pai dela de novo, se eu tivesse a certeza que no final eu ia ser mãe dela novamente. Porque ela salvou a minha vida assim Ai, a nossa, Lorena também. sem nem descrever. Mas vamos voltar ao assunto do seu pai. A Lorena também salvou minha vida. E a vida da minha família inteira. Nossa, do meu pai, então. Do meu pai também. Ela é neta Porque única? é. Eu sou a irmã mais velha do meu pai, nós somos em 5. E a única mulher.
Resto do homem. Tudo homem. Deixa eu te falar, a primeira saidinha do seu pai, como foi pra você? Eu tava grávida de uns 4 meses, eu acho. É o mesmo tempo que eu tô aqui nessa. É, eu já tava morando com o Rafa, eu já sabia que ele ia vir, ele já tinha conhecido o Rafa, assim, pelo vídeo. E aí, a primeira casa que ele passou foi a minha. Ainda com a roupa de presidiário, tava limpando, assim, quando eu olhei o reflexo do vidro, minha casa era de vidro, assim, tinha bastante janela de vidro. Aham. Eu olhei assim, nossa, eu não conseguia nem descer. Ele Ele tava de ficou, roupa de preso? acho que a ansiedade não deixou nem ele. Foram 10 anos, né, no fechado, sem E ver a aí? rua, sem Conte, me conte. nada. Aí eu lembro, assim, a voz dele, filha, e ele ficou muito tempo no interior, né, que Flórida Paulista já é um sotaque diferente, né? Tá Sim. grande, filha, tá grande. A barriguinha, nossa. E ele conseguiu acompanhar bastante a minha gestação, porque ele começou a sair de 3 em 3 meses. Então ele tava sempre presente. Por isso que eu falo que a Lorena também salvou ele de bastante coisa. Porque, né, nossa, era muita felicidade pra ele. Toda vez que ele vinha, eu já tava numa fase diferente da gestação. Aí eu lembro da última saidinha, eu já ia ganhar neném. Aí ele me desejou um bom parto. Falou Quando pra ele mim, vinha, ele ficava onde? na casa da minha avó, eu moro entre as minhas duas avós, a materna e paterna. Aí, assim, entre, eu digo, as ruas, sabe? Aí ele ficava na rua de cima. Aí quis ver todo mundo. E fulano de tal, filha, mora em tal lugar ainda, andando nas ruas, porque sai tudo diferente, né? A rua, as pessoas, umas pessoas vão embora, outras pessoas não é mais vizinho. Mas é, ele, o Rafa se dava muito bem nessa época, assim. Quis andar de E moto. você, como você se sentiu Como eu me senti. Ai, vendo seu pai na rua? eu queria fazer tudo, tudo assim pra ele que eu imaginei que ele não tinha. Tipo, coisas pequenas, sabe? Eu lembro de uma vez que ele me mandou uma carta falando assim, tem uma pizzaria, a Pizzaria Três Corações, que é bem famosa lá na região onde a gente mora. Eu lembro dele falando assim na carta, isso me marcou muito até hoje. E eu era bem pequenininha, ele falando assim, filha, quando você sair a gente vai comer o pastel das 3. Eu falei assim, caramba, né? Tipo, eu posso comer o pastel aqui toda hora. Foi a primeira coisa. Quando ele saiu, ele ainda saiu na saidinha, eu acho que na terça-feira ele chegou. E na terça-feira a pizzaria é fechada. Eu falei, amanhã a gente vai lá e vai comer esse pastel. Ele nem lembrava mais que escreveu isso na carta. Eu falei, beleza, vai lá. Nós fomos, comemos pastel. Nossa, foi uma sensação assim única, as pequenas coisinhas, sabe? Assim, e eu tava me sentindo uma criancinha. Parecia que eu voltei lá na minha infância, porque eu queria só ser mimada, sabe? Ficar com meu pai abraçado. Nossa, foi o momento mais feliz da minha vida. Eu esperei isso pela minha vida inteira, minha infância inteira. Como não falavam a verdade pra mim, eu ficava com a esperança de que meu pai ia voltar. Então, todo ano eu tinha aquilo. Meu pai volta esse ano. Quando virava o ano, meu pedido do ano novo era: meu pai volta esse ano eu tenho meu pai. Ontem foi aniversário dele. Nossa, um Hum. privilégio tremendo, vários anos. Era no papel que eu mandava, né? Feliz aniversário. Eu tive um privilégio enorme, enorme. Sabe? Tipo, de abraçar. Ele tava lá na casa da namorada dele, fui umas 3 vezes atrás dele na casa dele, não vi ele. Vou ver ele hoje, já pra falar do podcast. Ele tava na casa da namorada. Tava na casa da namorada. Mas ele me chamou pra ir, só que eu visitei esse final de semana, então tava ontem dando faxina, tudo. Eu falei, eu fico por aqui quando você vir. E eu poder, assim. Falando nisso, eu vou deixar aqui, né? Parabéns pra ele, um feliz aniversário, aqui nesse site. E tive o privilégio, nossa, como é gostoso, meu Deus do céu. Ter meu pai aqui, eu já fui muito rebelde, mas você é louco, meu pai, eu não tenho palavras. Eu poderia muito bem crucificar ele assim, sabe? Falar, ai, foi ausente, eu não tive muito. A gente não tem, mas eu aprendi muito com isso, sabe? Até ser uma mãe diferente, porque eu quero muito ser diferente pra minha filha. E é isso também que me traz a esperança de que meu marido vai mudar, sabe? De que é. Porque meu pai, todo mundo falava, nossa, seu pai é ruim, não mexe com a Teté, que ela é filha de fulano, não sei o quê. E eu ficava, meu Deus, gente. Atormentavam a vida do Rafael. Ixi, quando seu sogro sair, você tá lascado. Quando seu sogro sair, eu falava, gente, nada a ver. Meu pai saiu assim, um doce de pessoa. Um homem assim que eu. a gen- Tem uma frase que fala assim que o primeiro amor da vida de uma mulher é o pai, né? E eu falo, eu não sei como meu pai conseguiu fazer esse papel, mas de longe ele conseguia ser assim, o amor da minha vida. E quando ele
quando eu conheci o Rafa também, eu faltava muito isso pra ele. Faltava muito, porque ele andava com umas pessoas que faziam coisa errada, né? E eu sabia que um dia poderia ter a possibilidade. Isso foi também uma das causas que fez eu e ele terminar. Quando ele foi preso, a gente não tava junto. E o meu pai também não aceitava mais a gente junto. Eu era de menor quando o Rafa foi preso. Faltava 20 dias pra mim fazer 18 anos. E meu pai falou pra mim: você fica com ele quando você ficar de maior, né? É porque eu e ele já tava separado. Meu pai falou: meu pai acho que sabia que ia, sei lá, que isso ia acontecer. Quanto tempo seu pai ficou de sair, saindo e Saindo voltando? e voltando, 2 anos. Dos seus 15 aos seus 17, seu pai ficou saindo e voltando. Não, meu pai saiu, eu já tava com 16, que foi, não, 3 anos, na verdade, então. 3 anos. Uns Três dois anos? anos e pouquinho. Foi. Quando ele saiu de vez, a Lorena tinha 2 aninhos, é. Eu me perco um pouco, mas acho que é isso. Ele começou a sair, eu tava grávida ainda. Quando ele saiu, a Lorena já tava andando, indo pra creche. E quando ele saiu, como foi pra você? Eu pensei que ia mudar bastante, assim, mas eu entendi. Eu pensei, ele não foi muito assim, tipo, vou focar nos meus filhos, assim, mas eu entendo que, pô, ele ficou 10 anos atrasado do mundo, 12 anos atrasado do mundo, porque 2 anos da saidinha conta, a pessoa tá saindo, mas não consegue adiantar muita coisa da vida, né? É mais ali um marco da família. Então, nas saidinhas foi onde eu tive mais o privilégio de ter meu pai ali, de todas essas coisas. Agora, na saída dele mesmo, assim, ele quis agilizar a vida dele. E glória a Deus também, porque ele conseguiu agilizar tudo. Agora ele tá estruturado, tem um carro, moto, Ele trabalha hoje? trabalha, Trabalha com o quê? registrado, bonitinho. É numa fábrica de pneus. É pneu, eu não sei se é de carro, se é de bicicleta, eu sei que é pneu. Hoje ele tem A quantos gente anos? saindo. Meu pai fez 39. Pô, ele é novo. É novo. Eles foram meus pais com 19. Meu pai e minha mãe, eles têm a mesma idade. Era coisa assim, de escola. Eles nem ficaram muito tempo junto. Eu era bebezinha quando eles se separaram. Por isso que eu falo, não tenho muito essa semelhança assim. O que é pai e mãe? Eu não tenho nenhuma foto, cara. Dele junto. Deles, eu não sei nem. Não sei. Nada. Não tenho. E hoje ele trabalha, Trabalha. ele parou com o crime. Parou, nem anda junto. Parou com Ele tudo. mora onde? Com sua avó ainda? Mora com a minha avó. Ah, então ele mora perto de você. Mora pertinho. Ele é presente? É. Ele te Sexta ele foi ajuda? lá. Aham. Sexta ele foi lá, levou uma comprinha. Ah, ele te Aí ajuda então ajuda. com as Aí ele sempre, coisas. ele tem uma frase que ele sempre fala pra mim. Você sempre teve pai, viu? O Ele pai tá vai. aqui. Fala. Mas eu nunca senti assim, sabe? Tipo, ai, não tenho pai. Meu pai nunca. Na minha formatura, nossa, eu fiquei com muita raiva. Foi, foi assim, um sentimento. Eu fiquei tipo, caramba, mano, ele não tá aqui. Mas pelas promessas das pessoas, eu acho, sabe? Tipo, todo ano, minha avó ficava me iludindo, minha mãe. Ai, esse ano, calma, esse ano ele vem. Acho que é pior. Hoje vocês se dão bem. Sim, super. Ele saiu do crime, Saiu. Ele você nem não fuma mais, não não bebe. bebe. Gosta de uísque. Ah, meu Deus. Gosta de um copão de 700. Mas hoje ele trabalha, vive tranquilo. Ana tem uma namorada, E os outros filhos dele? gente boa. Ele é mais presente com os meninos. Acho que é pelo fato dos meninos serem mais novos e ser meninos também. Eu também sou um pouco reservada, né, minha? Eu gosto de ficar na minha casa, É tudo da mesma trancada. mãe? Não. Mulherengo, menina. Meu pai. Três Mesmo mulheres preço. diferentes. Mesmo preso. E se eu te falar, os meus irmãos têm filho que foi assim, igual, né? Feito lá dentro. Feito lá dentro. É. Os meninos era pequenininho. Eu tenho 3 irmãos que têm praticamente a mesma idade, porque nasceu gêmeos, que é o Kaique, e o Cauã, e aí tem o Riquelme. Eles têm, tipo, meses de diferença. E mulher diferente. Meu pai, ainda bem que. Ai, desculpa, pai, mas ainda bem que minha mãe seguiu a vida dela. Bem mulherengo Bem ele. Porque mulherenga. preso ainda deu conta de fazer filho, cara. Não, os meus irmãos eram bebezinhos, os três, que é da mesma Aham. idade. Aí preso ele teve mais um, que é o Iago. O Iago é o show dele. Eu acho que por isso, porque ele não conseguiu ser presente nem na gestação, nem. E esse tem Aí quanto tempo? o Iago acho que tá com 10, 11. O Iago.
10, 11 anos. Esse ele é presente na vida É dos muito. filhos. É o queridinho, eu acho, o Iago. Eu tenho o Cauã também, ele tem o mesmo probleminha que a sua filha, assim, de passar. Ele tá conseguindo falar bastante agora. Quanto tempo ele tem? Ele já é adolescente, já tem o quê? Acho que uns 15. É, porque quando meu pai foi preso, ele tinha acho que um aninho e pouco. Hum. Ah, seu pai, essas crianças é da. Seu É pai da tava na rua. rua. É da rua. Tipo, a Ah, preso só foi um. preso só foi um, só o Iago, que é o Ah, mais tá. novinho. Pelo amor de Deus, hein? Tá bom, Ixi, né? tá bom, bastante filho. No cada mulher? Dizem que tem uns que eu não conheço ainda, eu falo, não quero nem conhecer. Pelo amor de Deus, Cada quanta mulher. criança. Tá, pra gente fechar a história do seu pai, então hoje ele saiu do crime, tá de boa, tá tranquilo com você, te ajuda, Me você ajuda. obedece ele. Ah, às vezes a gente discute. Às vezes a gente discute bastante, mas eu escuto ele, né? Ah, é porque eu acho que a gente tem o mesmo gênio, sabe? Aí é muito difícil você lidar com uma pessoa do mesmo gênio que o seu, né? A gente é Sim. muito igual, muito, muito, muito. Ele e o Rafael teve umas diferenças também. E eu, né? Namoro de adolescente, aquela paixão louca sempre. Cheguei até a ficar contra meu pai e a favor do Rafael. Hoje em dia, ele vê que não tem mais o que fazer, né? Eu e o Rafa vai ficar junto e eu fiquei, tipo, contra todo mundo, a favor. E Mas aí, eles brigavam por quê? Ele não queria porque ele já ficou preso? Porque ele foi preso? porque o Rafael terminava e voltava muito. Muito. E ele sempre falava que tinha. E como a gente morava junto, aí ficava aquele negócio. Volta ele pra casa da mãe dele, eu fico, aí depois eu voltava pra casa da minha avó, e aquela loucura. Aí ele não aceitava. Ele falava, não, você escolheu ficar com a minha filha, né? Vocês Fora querem os ficar traumas, juntos. né? Porque às vezes quando a criança, os traumas da infância na fase adulta, geralmente quando você quer terminar um relacionamento, brigou, já quer terminar, é porque na sua infância você teve que saber aprender a lidar ali sozinha com muita coisa. E é exatamente isso. A gente não sabia, tipo assim, ó, brigamos hoje, vamos deitar e amanhã é outro dia, a gente tem uma filha pra criar. É isso que meu pai falava. Vocês estão brigando agora, beleza, mas a neném ainda é uma neném. Mas e depois que ela começar a entender tudo? Aí eu e o Rafa tava há um ano já e pouco separado. Mas a gente ficava escondido. A gente ficava escondido. E meu pai teve uma conversa bem séria comigo, falou: Você quer ficar com ele? Ficou vários tempos sem falar comigo. Não é porque ele fazia alguma coisa com você, te batia? Não. Ele não te batia, Já, não? já, já chegamos a se agredir, eu e o Rafa. Será que é por isso que Já, ele. por isso. Ah, tá. Então tinha um motivo. A gente já chegou a se agredir. Nossa, muito. Então ele Não eu tem. grávida nunca, mas assim, a neném já cresceu. Aí o Rafa, uma época, foi morar longe, saiu de lá de onde a gente morava. E aí quando ele voltou, a gente não resistiu. Ficamos, e aí passou um tempinho. Aí eu falei, não, não posso ficar assim também, vou seguir minha vida. Já tinha minha casa, né? Morando sozinha. Aí eu falei, não. E aí foi depois, a última vez que a gente, assim, se viu, acho que foi em novembro, mais ou menos. Ele levou presente pra mim e tudo. Quando foi em março, ele foi preso. A gente tava uns tempos já sem conversar, sem nada, nem sobre a Lorena. Eu tava conversando só com a minha sogra. Nem com ele você falava. Não, tava bem. E aí o seu pai. Mas o seu pai ele presenciou brigas de vocês? Por isso que ele Presenciou. ficava contra esse relacionamento? Presenciou. E aí o meu refúgio era meu pai. Eu e a minha mãe, a gente se dá bem, mas a gente tem o afeto de irmãs. Porque eu fui criada pela minha avó, então é como se fosse minha avó, fosse minha mãe. Aí o meu pai, ele era um. Eu corria pra ele pra desabafar as coisas que o Rafa fazia e como eu me sentia, e tudo nenhum pai quer, né? E ele falava: Não, já. Vocês Ah, estão então. no Ah, tá. limite de tudo. Não Entendi. tá mais legal. Mas meu pai falava pra mim, você tem que entender. Ixi, já foi. Nossa, já expus o Rafael na rede social, chegaram ele tudo. Meu pai ficava putaço comigo. Falava, não, isso não pode acontecer, você tá. Você expunha ele. Tá, Preu, mas daqui a pouco a gente entra nesse assunto, porque é o do seu pai, pra gente finalizar. Então hoje tá tudo bem entre você e seu pai. Você E o curou Rafa, a tudo. ausência dele? Não, Você não, já falou zero. isso pra ele? Ah, já, já. E Assim, ele? no meio. Não da gente sentar assim e conversar, mas assim, no meio da briga, sabe? De você falar, ah, você foi ausente a vida inteira. Eu tive. Porque eu passei por uma infância sozinha, assim, minha avó, tipo, minha avó veio do norte, Se eu falar eu te amo pra minha avó não gosta, não. Não gosta de abraço, não gosta de beijo.
Então era eu, meu acalento ali, minha mãe só trabalhava. Eu mal via minha mãe. Então eu sentia muita falta. E eu culpo meu pai também pela minha mãe ter que se matar muito pra me sustentar, porque, né, não tinha um pai para nem pra pagar pensão, nem pra nada. Então, né, Mas nem o parte disso. preso paga pensão, viu? É, Mesmo o Rafael preso. paga, viu? É, Eu mesmo falo pra ele, preso paga. você pode ir agilizando as coisas, aí, tadinho, ele faz a parte dele. Eu falo pro meu pai também, mas meu pai trabalhou preso. Acho que quando ele saiu, ele pegou o dinheiro. Mas eu lembro, ele me ajudou ainda quando ele saiu, eu tava imobiliando minha casa, tinha acabado de ir morar com o Rafael. Fui morar com o Rafael em dezembro e foi a saidinha do meu pai. Sabe aquela agilidade? Eu falei, a gente precisa estar morando junto com o meu pai, se a gente já tem que estar na casa. Senão você achou que ele não ia deixar. Ai, não sei, né? Eu era uma bebê. Tipo, imagina, né? Você vê sua filha uma bebê, depois sair, ela já tá grávida com um homem. Rafa cheio de tatuagem. Eu falei, meu Deus. E meu pai ficava zoando ele. Deixa eu ver suas tatuagens. O que que Ah, tem? Eu tava brava. entendi. A gente vai encerrar É do meu pai. a parte do seu pai pra gente entrar na parte do seu marido. Por quê? Por que que eu dividi as histórias? Pra não se confundirem. Acho que fica legal quando Aham. você separa pra entender que você visitava o pai e visitava não, né? Seu pai foi preso, visitou ele um tempo, sua história e depois a do seu marido. Só uma dúvida. Nesses seus 19 anos, você chegou a concluir os estudos? Não. Parou em que série? No oitavo. No oitavo? Outra pergunta é. Você falou pra mim 19 anos, estava trabalhando, acho que num mercadinho, uma coisa assim. Antes disso, você teve algum outro trabalho? Sim, eu trabalhava fazendo vários freelancers por aí. Trabalhei até com uma moça que já fez entrevista aqui, a Amandinha. Eu era cumim que fala, né? Garçom. Ganhava por dia. E assim eu fiquei com o Rafa durante bastante tempo, visitando ele e mandando as coisas pra ele, antes de eu visitar, né? Sustentando minha filha, meu aluguel, tudo assim. Então você sempre trabalhou. É, sempre. E antes eu já trabalhava no mercadinho, com os meus 15, 16 anos. Aí quando eu comecei a morar com o Rafa, ele que me sustentava, né? Eu era assim a dona de casa, e ele o homem da casa, e assim indo. Mas assim que a gente se separou, eu Voltou a trabalhar. voltei a trabalhar. Nunca deixe de trabalhar, Nunca. porque Nossa, homem ele acorda, vai preso, arruma outra, é isso morre mesmo. e você fica aí. E o meu futuro, né? Minha Exatamente. E às filha vezes o também. infeliz ainda nem paga o INSS, o problema é deixar uma aposentadoria por morte. É isso mesmo. Eu Isso. fico direto pro meu marido, vamos fazer um seguro de vida aí, meu filho, porque se tu morrer ou eu morrer, pelo menos a gente já tem a nossa dinheirinho aí guardado. O caixão pago. Tudo que eu sonho costuma acontecer. Não, ele correu e fez um plano funerário, não tem caixão. Morreu, vai ficar cremado. Vai virar É, pó. Do pó nasceu, do pó vai retornar. Eu tenho uma fala assim, alguma coisa assim que usam muito aí, que a gente veio é. do pó. Não lembro agora. Sei que ele fez esse plano Ah, eu funerário e também quero ser cremado. morreu, vai ser cremado, não tem caixão, não Não tem tem nada. nada. Vai virar poeira e vai lá Não no. quero ninguém Eu nem falei no pra ele, velório. eu falei para ele na frente de uma Coca-Cola, na frente de uma fábrica da Me Coca-Cola, joga lá. joga meus restos mortais lá, porque tá tudo bem. E ele morreu, vou pegar um parapente lá, colocar como é que fala? Ai, colocar lá a fumacinha lá, a Assimzinho, cinza, e mando voar, que é o que ele gosta. manda Ou vou pra voar. frente de um bar, pego um litro de uísque lá e viro dentro da cinza e jogo no mar. Acabou, tá tudo certo. Falei pra ele, que esse negócio de caixão, de velório, de ficar o corpo lá. Eu não gosto disso, eu não curto muito. Morreu, eu entendo que você desencarnou, que eu sou kardecista, desencarnou, A minha família é segue espírita. sua vida, entendeu? A Deixa família. aquele espírito evoluir, deixa aquele espírito seguir a trajetória dele, são minhas crenças, e você segue a sua. E não aquele negócio de daqui 7 dias volta e hora A de minha mãe, a novo. minha tia, minha família por parte materna são kardecistas. É. Aí daqui a pouco Mesa tem a missa branca, lá do tal dos sete sete dias. dias. Aí daqui a pouco tem camiseta estampado com a cara do morto, de não sei quanto Não, tempo. Meu, morreu, já era, já foi. O que você tinha que fazer era em vida. Não vai ficar atrapalhando lá o espírito, nós vamos dar volta. Tudo que eu sonho não costuma descansa. acontecer. Quase tudo que eu sonho costuma acontecer. Eu sonhei que eu ia morrer quando a minha filha tivesse 12 anos de idade.
Ai, que E aí um espírito vinha e falava assim pra mim que quando a minha filha completasse 12 anos, o meu resgate teria acabado. E aí eu vi a minha filha na escola, eu tava em espírito, toda de branco, ela saindo da escola e vindo na minha direção. E conversando com as amiguinhas, assim, andando, sabe? E eu tive um sonho. Eu lembro que quando eu engravidei, eu não sabia o sexo ainda. E eu tive o sonho da minha filha numa balança, era uma menina numa balança, de vestidinho, e eu balançava ela e voltava, o cabelo meio loiro, assim, sabe? E eu falava assim, cara, acho que eu vou ficar grávida de uma menina. E aí aconteceu, do jeitinho que eu vi no sonho. Aconteceu. Na minha casa tem uma praça, embaixo tem aquele balanço onde ela fica ali balançando e a imagem certinha certinha. do meu sonho. Ah, além de várias e inúmeras outras coisas que aconteceram. Meu marido perdeu o emprego, eu sonhei uns meses antes. Eu acordei Eu também já tive assustada sonhos e e falei pra ele. Falei assim, ó, vai acontecer isso, 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 isso. Ele falou, imagina, não tem como, porque lá acontece X, Y, Z. E eu falei, não, você tá enganado, vai acontecer. Eu sonhei, é muito nítido o que eu vi. Eu tenho muito. Hoje é dia. Nós estamos em janeiro de 2025. Hoje ele escuta o que eu falo. Mas ele foi até a ele mesmo. data que ele foi mandado embora, que foi no dia 16 de dezembro, ele não escutava. Hoje ele até me pergunta e fala: Como que você sabe que Fulano aqui, eu quero que você veja Fulano, porque Fulano tá me procurando pra fazer isso aqui e eu quero que você veja ele, porque tem a ver com a demissão dele, né? E eu falo: mano, te avisei. Eu bati o olho num rapaz, eu falei: mano, eu te avisei daquele rapaz. Eu sigo fielmente aos meus sonhos. Tudo que eu sonho eu anoto, eu analiso. Vai passando os dias, eu vou. E tem uns sonhos que não é complexo, né? Que você fica Exatamente. juntando, mas você sabe que um dia vai acontecer Exatamente. E algo. aí agora ele me escuta mais. Então eu acredito muito nos meus sonhos. E eu falo pra eles, vamos fazer um seguro de vida aí, filho, que se eu morrer, pelo menos a Mirella tem um dinheirinho dela. E ele fica, tá bom, então faça um pra mim e um pra você. Que é Você tem dois pra. filhos, né? Um de 18 e ela. E só que o de 18 se vira, né? Ela É. não. Entendeu? O de 18 já tá trabalhando, foi registrado, conseguiu agora no final do ano. Então eu acredito muito nos meus sonhos. A gente vai finalizar a parte do seu pai, pra gente entrar na parte Perfeito. da sua relação com Ai, o seu desculpa ter marido. tirado tanto. Imagina, é interessante. Só uma dica, pode chorar à vontade. Tá. À vontade. O choro, ele faz bem, lava a alma, tá bom? Gente, próximo episódio é sobre o marido dela.